muito importante que você escute essa mensagem e que você entenda o que eu tenho a passar hoje. O meu coração fica aflito todas as vezes que eu coloco os meus pensamentos nessas palavras escritas aqui nesse livro. Quando nós vemos o Evangelho se multiplicando da forma que está, mas não vemos a mudança de uma nação, significa que algo está completamente errado. E através das Escrituras eu cheguei à conclusão de que a grande massa, a grande maioria das igrejas, principalmente as que se denominam igrejas evangélicas, estão completamente distorcidas quanto ao que se diz Escrituras. O fato disso é que você sente raiva quando alguém fala mal da sua igreja, mas quando você ouve alguém falando mal de Jesus, você não se manifesta. O sinal disso é que você leva mais em consideração o teu próprio pastor do que o Espírito Santo, que muitas vezes se entristece dentro de você com as suas atitudes, através de fofoca, de mentira, de enganos. Hoje é engraçado uma situação que acontece à nossa volta, de que a gente só considera irmão aqueles que frequentam a nossa igreja, e não outros cristãos que vêm de outras denominações. Meus irmãos, foi predito, foi ensinado, foi descrito nas Escrituras que o espírito do anticristo estaria no meio da igreja, ensinando um falso cristianismo. Então isso claramente nos mostra que aqueles que se dizem religiosos nos dias de hoje estão caminhando pelo ambiente errado, pelo caminho errado, indo contrário à sã doutrina, indo contrário às Escrituras, né? Em cima disso, quero expressar para vocês a palavra de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, onde Paulo instrui a Timóteo, que era o seu discípulo, dizendo: prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, né? Então o primeiro conselho aqui para Timóteo é assim: Timóteo, tenha paciência, insistência e seja firme, né? Então a primeira coisa que nós vemos hoje na falsa igreja, na prostituta, né? Porque se a verdadeira igreja chama-se noiva, a falsa igreja chama-se prostituta, né? Se Apocalipse fala de uma prostituta, e muitos falam que a prostituta é o catolicismo, eu já tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que Deus não vem buscar denominações, Ele vem buscar pessoas, né? Deus não vem buscar ideologia, Ele vem buscar cristãos, né? Então, da mesma forma que eu creio que dentro do catolicismo e do protestantismo sairão a igreja, da mesma forma eu creio que dentro do catolicismo e do protestantismo sairão a prostituta, que são aqueles que têm uma ideologia que se corrompe com as coisas deste mundo, que se deitam, né? Por que prostituta? Porque ela se deita com outros senão o noivo, que não o noivo, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, tenha perseverança, tenha paciência e seja firme. Por que ele está usando o termo admoesta, repreende e exorta, né? Porque infelizmente hoje a prostituta, a igreja falsa, ela traz palavras que vêm para satisfazer o ego daqueles que ouvem. Ou seja, se é lhe pregado uma palavra que não agrada quem você é, né? Se te é pregado uma palavra que contradiz a tua maneira de pensar, principalmente para aqueles que têm essa ideia, eu penso assim. Peraí, você pensa ou as Escrituras dizem assim? Você pensa assim por causa de quê? Por causa de você ou que você aprendeu na doutrina da tua igreja? Ou você pensa assim porque as Escrituras dizem que deve ser assim, né? Então, quando você prega a palavra, entenda o texto, pregue a palavra. No início da frase diz, pregue a palavra, né? E que palavra é essa? Qual é o
tema desse livro? O que é que esse livro aponta? Para que direção ele está dizendo? É lá, é aqui, aonde é o caminho, a verdade e a vida, né? Se esse livro traz um tema apenas, que é salvação, se esse livro traz um tema apenas, que é ser salvo, né? E para onde qual é a direção que esse livro hoje aponta? Senão para Cristo. E o que é Cristo senão a graça? O que é Cristo senão a remissão dos pecados, os perdões de pecados através da fé? Né? Então a religião, a doutrina, o falso Cristo, a prostituta mostram a você outro caminho. Seja feliz, viva como queres, né? Porque Cristo, ele aceita você como você é, né? Tenha a sua vida da sua maneira, porque Deus sabe, né? Crente, Deus sabe, já ouviu falar nisso? Ah, Deus sabe, Deus vê, não, porque Deus me conhece, exatamente. Deus sabe, Deus te vê, Deus te conhece, e Ele sabe o quão pecador eu e você somos, o quão errados eu e você somos, e o quanto nós pendemos facilmente para o pecado. E é por isso que Ele nos coloca Cristo como oferta, Ele nos coloca Cristo como pagamento dos nossos erros. E Ele diz, olha, sejam iguais a Ele, Ele é o modelo, Ele é a expressão daquilo que me agrada, Ele é a atitude daquilo que me agrada, né? E todos aqueles que são participantes desta graça derramada, né, desse favor imerecido derramado, recebem então o Espírito da verdade, que nos dá a condição de exercer a graça. Então a graça, as boas obras, aquilo que agrada a Deus, não é algo que você produz naturalmente, senão através do Espírito Santo agindo dentro de você e fazendo você se tornar um verdadeiro cristão. Do contrário, você está sendo corrompido pela prostituta. E aí diz, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo a sua própria cobiça, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas, né? Tu, porém, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, Timóteo, está chegando um tempo, isso é 2000 anos atrás escrito isso aqui, né? Imagina hoje, né? Olha, Timóteo, está chegando um tempo em que eles se juntarão para cobrir as suas vontades, para buscar as suas cobiças. E aí eu olho nos dias de hoje, observando esse texto, e vejo aonde é que estão as revelações ditas pelos pentecostais. Essa revelação vem para cobrir a vontade de Deus, ou o Deus dessa revelação vem para cobrir a sua vontade? Digo, porém, quando há revelações, Deus está te dando, Deus está moldando, Deus está preparando, Deus está, peraí, então o seu Deus, ele é um serviçal ao seu favor, que ele está aí a fim de suprir as suas vontades. Então, peraí, não é nós que somos servos dele, nós que recebemos um favor imerecido, nós que devemos se derramar diante dele, mas é ele que se prostra diante de nós, porque nós estamos sentados nos nossos tronos e ele deve nos servir. É esse o Deus que vocês buscam, o Deus que ele tem que mostrar que é Deus na sua vida, através de te honrar diante das pessoas que estão à sua volta, de te enriquecer diante das pessoas que estão à sua volta. É isso que você chama de evangelho? É isso que você diz ser a palavra de Deus? Porque você lê um pequeno trecho da Bíblia e não entende o que ela está dizendo na verdade, e aí por ler aquele pequeno trecho, você se volta para essa fábula, para essa historinha de contos que você quer? É esse o evangelho que você está querendo para
na sua vida, voltar-se às mentiras daquilo que é dito pelos falsos mestres. Olha o que ele diz: ajuntarão mestres segundo a sua própria cobiça. Por que palavras como essa que eu vos trago não fazem sucesso? Por que palavras como essa que eu venho aqui trazer aqui de mão beijada, dizendo: olha, é Cristo, olha, é a graça? Por que essas palavras são odiadas? Porque quando eu digo que esse mestre que está sobre a sua vida é um falso mestre, porque ele está distorcendo a verdade em mentira, e ele mesmo é enganado pela mentira dele, você se ira. Mas você se ira porque você não conhece as Escrituras. Você fica com raiva porque você não consegue parar 5 minutos para ler o que está escrito, porque no seu coração não há desejo pela verdade, porque aquele que não tem o Espírito Santo dentro de si não ama a verdade, mas eles vão para a mentira, porque a verdade é como uma luz que ilumina quem nós somos e nos revela os nossos pecados, mas a mentira nos veste de fábulas, nos veste de fantasias, fazendo com que nós enxerguemos aquilo que nós queremos ser e não aquilo que nós realmente somos. Então eu digo para você, preste atenção. O Cristo que vocês estão adorando nessas igrejas, os falsos mestres que estão pregando coisas que vocês querem ouvir, e você que está sentado aí há anos nessa cadeira, ouvindo coisas que só, Deus vai te dar vitória, porque Deus é contigo, porque não sei o que, como se Deus fosse o teu serviçal. Essas palavras estão te condenando. De certo que muitos verdadeiros cristãos sairão do meio da igreja evangélica de hoje. Muitos dos verdadeiros cristãos sairão dentro de religiões que a gente nem acredita, mas porque eles tiveram contato com as Escrituras. Então eu acredito na salvação dos pentecostais? Sim. Eu acredito na salvação dos católicos? Sim. Mas desde que eles parem de olhar para a sua religião e ele comece a olhar para as Escrituras, e não segundo o seu propósito, não segundo a sua vontade, não para trazer revelações individuais que não servem para nada, senão para te afundar ainda mais no lamaçal, mas que você comece a olhar para essas Escrituras a fim de encontrar o erro em você, para que você a cada dia venha se tornar mais e mais igual a Cristo, e até o dia do final dos tempos você esteja aperfeiçoado em quem Cristo é, e não aperfeiçoado no seu ego ou na sua justiça própria.